Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, ao canal Jesus é o Caminho. E desde já, peço a você, não se esquece, dá uma curtida no vídeo aí. Se você não é inscrito, chegou agora no canal, clica aí em inscrever-se, se inscreve. Depois, clica no sininho para receber todas as notificações do canal. Este aqui é o quadro que eu estou formando aí uma playlist sobre a biografia dos apóstolos de Jesus. E hoje, por ocasião da festa de São Tiago Maior, eu quero trazer a biografia de São Tiago Maior, irmão de São João, né? Então vamos lá. As relações bíblicas dos 12 menciona duas pessoas com este nome: Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Marcos capítulo 3, versículo 17, e Mateus capítulo 10, versículo 2 e 3, que tradicionalmente se diferenciam com os nomes de Tiago Maior e Tiago Menor. Então nós iremos falar sobre Tiago, o Maior. Estas designações não pretendem naturalmente medir a santidade deles, mas apenas testemunhar a diferente relevância que recebem nos escritos do Novo Testamento e, em particular, na presença, na vida terrena de Jesus Cristo. Então, essa distinção Tiago Maior e Tiago Menor não é para medir a santidade, se Tiago Maior é mais santo do que São Tiago Menor. Não. Esta nomenclatura de Tiago Maior apenas define um pouco da história, né, da participação na vida terrena de Jesus. Hoje dedicaremos a nossa atenção ao primeiro, né, o Tiago Maior, desses personagens homônimos. O nome de Tiago é a tradução de Lacobos, forma helenizada do nome do célebre patriarca Jacó. Os apóstolos o apóstolo assim chamado é irmão de João, né? João evangelista, João que escreveu suas 3 cartas do Novo Testamento, João que escreveu e que recebeu o Apocalipse, a revelação. E nas listas citadas ocupa o 2º lugar depois de Pedro, como está narrado em Marcos 3,17, ou o 3º lugar depois de Pedro e de André no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 2. E no de Lucas 6,14. Enquanto nos Atos dos Apóstolos aparece depois de Pedro e de João. Atos dos Apóstolos 1, versículo 13. Este Tiago pertence junto a Pedro e a João ao grupo dos 3 discípulos privilegiados que foram reconhecidos por Jesus, que foram reconhecidos por Jesus em momentos importantes de sua vida. Então, quando você ver na narrativa dos evangelhos Jesus tomando consigo Pedro, Tiago e João, esse Tiago que está ali junto com Pedro e João é o chamado Tiago Maior, irmão de João. Então, Tiago foi privilegiado entre os 12 apóstolos. Ele, Pedro e João foram escolhidos como os três apóstolos que, nos momentos mais importantes da vida de Jesus aqui na terra, eles estavam presentes. E foi deles, né? Foi desses 3 apóstolos, e com certeza Tiago Maior, que o apóstolo Paulo disse que eles eram as colunas da igreja. Ele disse que foi a Jerusalém e encontrou lá os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João,
disse assim o apóstolo Paulo para nós. Ele teve a ocasião de assistir com Pedro e João a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani e ao acontecimento da transfiguração de Jesus. Então, Pedro, Tiago e João presenciaram, foram ao jardim do Getsêmani para rezar com Jesus, para estar com Jesus. E Tiago, o maior, esteve ali na agonia com Cristo. Também teve o privilégio de presenciar a transfiguração. Então, Tiago viu em Jesus e na vida de Jesus, podemos assim dizer, os dois extremos. A fragilidade da vida de Cristo na sua humanidade, e do outro lado, do outro extremo, ele viu a glória de Cristo como Deus, como Messias. Trata-se de duas situações muito diferentes. Num caso, Tiago, com os outros apóstolos, experimenta a glória do Senhor. O vê conversando com Moisés e Elias. Vê transpirar o esplendor divino em Jesus. Então, na transfiguração, ele consegue ver a glória, o esplendor divino de Jesus. No outro, encontra-se diante do sofrimento e da humilhação, contempla com seus próprios olhos como o Filho de Deus se humilhou e é obediente até a morte. Certamente, a segunda experiência constituiu para ele uma ocasião para amadurecer a sua fé, para corrigir a interpretação unilateral, triunfalista da primeira. Então, quando ele vê Jesus na agonia do Getsêmani, ele começa a distinguir, ele começa a perceber que o Messias glorioso da transfiguração também ele é humano. Ele consegue perceber, ele consegue distinguir, ele consegue compreender que o Messias divino também é 100% humano. Ele teve que compreender que o Messias esperado pelo povo judeu como um triunfador, na verdade, não estava rodeado de honras e de glória, mas também de tormentos e de fraquezas. A glória de Cristo se materializa precisamente na cruz, com a sua participação em nosso sofrimento. Então, Tiago consegue compreender que a glória de Jesus, ela se manifesta na cruz. Ela se manifesta no altar da cruz. É ali que Cristo é glorificado. É ali que ele vê acontecer aquilo que o próprio Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome, o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. É ali no alto da cruz, participando dos nossos sofrimentos, das nossas agonias, que Jesus é glorificado. E passa a acontecer ali o que o profeta messiânico, o profeta Isaías, diz a respeito de Jesus. Ele aderiu sobre suas costas, ele aderiu sobre si o sofrimento que estava sobre nós. As feridas que estavam sobre nós recaiu sobre ele. Então, Jesus materializa precisamente na cruz a sua glória e faz com que ele, o Filho de Deus, participe em nosso sofrimento. Este amadurecimento de sua fé produziu-se por meio do Espírito Santo em Pentecostes. Então, Tiago, em Pentecostes, foi
amadurecido pelo Espírito Santo. De tal maneira que Tiago, quando chegou o momento do testemunho supremo, não recuou. No início dos anos 40 do século I, o rei Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, como conta Lucas, começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar com a espada Tiago, irmão de João. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo do 1 ao 2. E aí Herodes viu que a morte de Tiago, que o martírio de Tiago agradava aos judeus, e intensificou ainda mais foi intensificada por Herodes a perseguição aos cristãos do primeiro século. Mas São Tiago não recuou. São Tiago deu a vida por Jesus. Que nós possamos compreender, que nós possamos aprender com este homem, com este apóstolo, com esse santo, que é necessário darmos a vida por Jesus. A ocasião da notícia, desprovida de qualquer detalhe narrativo, revela, por um lado, quão normal era para os cristãos testemunhar, né? E esse testemunhar aqui não é somente testemunhar com a voz, mas é ser hóstia, né? Ser hóstia, ser mártir. E assim testemunhar o Senhor com a sua própria vida. E por outro lado, quão preeminente era a posição de Tiago na igreja de Jerusalém. Também por causa do papel que desempenhou durante a existência terrena de Jesus. Então, São Tiago é chamado de o maior pelo papel que desempenhou na igreja de Jerusalém, como bispo da igreja de Jerusalém, e também desempenhou um grande papel nos tempos, nos dias em que Jesus andou neste mundo. Meus amados irmãos, São Tiago Maior é aquele que no concílio, no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, tomou a palavra e disse: nós não iremos impor sobre aqueles que estão entrando na igreja, sobre os gentios, normas pesadas demais, mas apenas vamos dizer para eles que se abstenham da carne sacrificada aos ídolos, do sangue, das uniões ilegítimas, e assim poder dar um norte para a igreja participando do primeiro concílio. Esse é São Tiago Maior. Este é aquele que é irmão de João, o evangelista, e que deu a vida por Cristo. Uma tradição posterior, depois da vida e do martírio de Jesus, surgiu que ao menos remonta a Isidoro de Servilha, conta de sua estada na Espanha para evangelizar esta importante região do Império Romano. Segundo outra tradição, o seu corpo teria sido transportado para a Espanha, para a cidade de Santiago de Compostela. Como todos sabemos, este lugar converteu-se em objeto de grande veneração e ainda é meta de numerosas peregrinações, não só da Europa, mas do mundo todo. Daí a representação iconográfica de Tiago com um cajado de peregrino e o rolo do Evangelho na mão. Atributos do apóstolo, itinerante e consagrado ao anúncio da Boa Nova, características também da peregrinação da vida cristã. Então, a imagem de São Tiago é essa que nós estamos vendo, com um cajado na mão, representando aí como ele era peregrino, como ele peregrinou por muitas terras para anunciar o Evangelho. E por isso, o cajado na mão
e o rolo do Evangelho na outra mão. Portanto, meus amados irmãos, o caminho de São Tiago de Compostela é, de fato, um caminho de grande peregrinação, um caminho santo, um caminho aonde nós podemos compreender de maneira muito clara aquilo que representa a imagem de São Tiago Maior. Aquele que peregrinou e que anunciou o Evangelho. De Tiago, portanto, podemos aprender muitas coisas. A sua prontidão ao receber o chamado do Senhor, inclusive quando nos pede para abandonar o barco de nossas inseguranças humanas, o entusiasmo ao segui-lo pelos caminhos que ele nos indica para além de nossas ilusórias presunções. A disponibilidade para ser sua testemunha com valentia, se necessário até o sacrifício supremo da vida, o martírio, a morte. Assim, São Tiago Maior constitui para nós um exemplo eloquente de generosa adesão a Cristo. Ele, que no início da vida havia pedido, por meio de sua mãe, para sentar-se com o seu irmão João junto ao Mestre em seu reino, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Foi o primeiro que bebeu o cálice da paixão, que compartilhou com os apóstolos o tal e o grande martírio de São Tiago o Maior. Meus amados irmãos, essa passagem é muito linda quando São Tiago e São João pedem para a esposa de Zebedeu, sua mãe, pedir a Jesus que no reino de Jesus, um dos seus filhos sente à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus pergunta: por acaso poderás beber do cálice que eu vou beber? Por acaso poderás ser batizado com o batismo que eu serei batizado? E depois Jesus diz que sim, eles serão, que eles beberão e que eles serão batizados com o batismo que Jesus seria batizado. Ou seja, eles iriam receber o martírio. E São Tiago o Maior, São Tiago o apóstolo, foi o primeiro a derramar o sangue, a compartilhar daquilo que o apóstolo Paulo diz para toda a igreja. Dizendo dele mesmo, o apóstolo Paulo, dizendo sobre toda a igreja, São Tiago realiza na sua vida como o primeiro. Quando Paulo diz: eu completo na minha carne os sofrimentos que faltaram da paixão de Cristo Jesus. Então São Tiago, membro do corpo de Cristo, membro do colégio apostólico, completou na sua carne, compartilhou também com os apóstolos deste mesmo sofrimento que faltaram à paixão de Cristo. Quando dizemos que faltaram, meus irmãos, não é porque Cristo faltou sofrer alguma coisa, mas é porque os membros do seu corpo, a igreja, também sofrerão o martírio. Seja o martírio no corpo e no sangue, seja o martírio na alma. Como, por exemplo, o irmão de São Tiago sofreu o martírio do exílio, o martírio da prisão. Então, que nós possamos aprender com São Tiago, apóstolo, São Tiago, santo desse dia de hoje, que nós possamos compreender e aprender com ele. Que, se necessário for, nós precisamos beber, nós precisamos nos embriagar do cálice do martírio. E por último, podemos concluir que o caminho, não só exterior, mas especialmente interior, do Monte da Transfiguração até o Monte da Agonia,
simboliza toda a peregrinação da vida cristã, entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus, como diz o Concílio Vaticano II. Seguindo Jesus como Tiago, sabemos que mesmo nas dificuldades estamos no caminho correto. Então, simbolizando e de maneira simbólica a visão da transfiguração e depois a descida do Monte da Transfiguração e a peregrinação até o Getsêmani, simboliza para nós, por meio do apóstolo São Tiago, toda a peregrinação da vida cristã. Da nossa visão gloriosa de Cristo pelo batismo, quando nós recebemos a Santíssima Trindade, até o último instante da nossa vida, seja para morrer Marte no corpo, ou seja para morrer Marte na alma. São Tiago, apóstolo, rogai por nós. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a você, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E vamos ajudar a evangelizar.